Ela tá quase para acabar, mas se Deus quiser vai dar para fazer tudo. Então vamos lá, gente. Então boa tarde aí. Eu vou dar aula hoje e amanhã. Eu acho que eu vou marcar esse horário para todo mundo amanhã também, de 2h20, tá? Que aí entra todo mundo junto, eu dou uma aula só, né? Pra gente ter que dar 2 aulas iguais, nós estamos juntos na matéria, então não tem muito sentido não. E publico ela nas 2 playlists lá do YouTube. Então, na última aula a gente estava falando do comportamento de um gráfico, né? Do gráfico de uma função quadrática. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí aconteceu alguma coisa com o Teams que eu não consegui baixar aquela aula para colocar no YouTube. Vou tentar no meu computador hoje ver o que acontece. Então, se vocês lembram bem, eu tinha o seguinte. Eu tinha uma função quadrática que era a forma mais geral. F de x igual a x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Né? Então, a gente pegou o x do vértice e y do vértice, era o vértice da parábola, lembram disso? Então, se eu pegava aqui, ó, uma parábola, o vértice dela era isso. Então, só relembrando aqui a aula, se eu pegasse uma função assim, f de x igual a 2x menos 3 ao quadrado mais 5, quem era o vértice dessa função? Era o 3 e o 5. Correto? Uma função que tinha concavidade para cima, não é isso? Porque o nosso A, esse cara aqui, é 2, e 2 é um número positivo. Então, a gente tem um ponto de mínimo. E o nosso eixo de simetria era o próprio valor do x do vértice, né? Era x igual a x do vértice. No nosso caso aqui é 3. Então, outro exemplo que a gente viu lá. Menos 4x mais 1 ao quadrado menos 3. Quem que era o vértice dessa parábola? O vértice era menos 1, troca o sinal desse aqui, o x do vértice. Ok? Aqui era menos 3, passa para 3. Aqui é mais 1, passa para menos 1. E menos 3. O nosso A é menos 4, que é um número negativo. Então, a gente tinha uma parábola com concavidade para baixo e, portanto, a gente tinha um ponto de mínimo. Correto? E o eixo de simetria era x igual a x do vértice. Então, o eixo de simetria era x igual a menos 1, que é o x do vértice. Ok? Então, gente, isso aqui era uma forma mais reduzida de ver uma parábola, né? Vamos pegar uma dessas aqui, por exemplo. Vamos pegar essa aí, ó. F de x igual a menos 4, x mais 1 ao quadrado, menos 3. Vamos desenvolver essa conta aí. Fica menos 4. Aqui eu tenho um produto notável, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 3. Então, ficamos com f de x, distribuindo menos 4. Menos 4x quadrado, menos 8x, menos 4, menos 3. Então, nosso f de x era menos 4x2, menos 8x, menos 4 menos 3 é menos 7. Ok? O que fazia com que a gente visse agora a função da quadrática daquele jeito que a gente gosta, que era f de x igual a ax2, gente, que é isso? F de x igual a ax2 mais bx mais c. Ok? No nosso caso aqui, o a é menos 4, o b é menos 8 e o c é menos 7. Então, isso aqui é uma forma só diferente de escrever essa função. O que eu ganho ao escrever nessa forma? Eu ganho rapidamente o vértice da minha parábola. Tá? Nós vamos ver que a gente vai ter uma fórmula para x do vértice e y do vértice, mas a minha vantagem de escrever a parábola dessa forma é exatamente encontrar raízes, que a gente vai ver,
encontrar o x do vértice e o y do vértice. Ok? Então, vamos lá. Eu tinha falado com vocês que a gente... Então, o sinal do A, ele identificava para mim a concavidade. Se o A era maior que 0, o bonequinho estava feliz, né? A concavidade era para cima. Se o A for menor do que 0, concavidade para baixo, bonequinho triste. O que significa o B e o C na parábola? Né? A gente não sabe. Aqui no nosso caso é -8, aqui é -7. O que significa o sinal? O que o B e o C trazem para a gente em relação ao sinal da parábola? Vamos ver aqui. Aí vou ter que abrir aqui o... Só um minutinho. GeoGebra. Tá abrindo o GeoGebra aqui, gente. Só um momento. Só um momento. Então vamos lá, ó. Eu vou digitar aqui no GeoGebra uma função qualquer. Primeiro eu vou estudar com vocês o sinal do C. O que acontece com o C? Então, eu vou manter o A fixo, sei lá, A igual a 2, 2x², mais o D igual a -3, sei lá, menos 3x. Agora o C eu vou deixar ele variando, mais C. Ok? Então é essa parábola aí, o C está variando, ok? Vou começar a fazer variar o C. Eu quero que vocês me falem o que vocês estão enxergando no momento em que eu vario o C. Veja bem. A parábola está tendo um deslocamento vertical, não é? Sim ou não? Sim, pessoal? Mas olha que interessante. Pega C igual a 5. Peguei o C igual a 5, beleza? O que está acontecendo? O que vocês acham que está acontecendo de semelhante entre o valor de C e a parábola? Estão vendo alguma semelhança? Alguém está vendo semelhança? Não, gente. A parábola cruza no 5? A parábola cruza o que no 5? O eixo? Do eixo Y. O eixo Y. Né? Isso é exatamente o que acontece. Pega outro valor de C aí. Vou pegar C igual a -2. Opa. Vamos ver onde que a parábola cruzou o eixo Y? Lá no -2, tá vendo? Então, o valor de C é super simples de olhar quando eu tenho uma parábola. Tá? Se eu tenho uma parábola, o valor do coeficiente C é o valor onde a parábola corta o eixo Y. Olha lá, ó, C igual a 1, onde cortou o eixo Y. No 1. Super fácil, né? Por que isso, gente? Por que isso é verdade? Porque, veja bem, a minha função não é essa, f de x igual a x2 mais c? Desculpa, mais bx mais c? Quando a parábola corta o eixo y, qual que é o valor de x quando a parábola corta o eixo y? 0. 0. Um ponto que está no eixo y, x vale 0. E quando x é 0, o que dá nessa função f de x aqui?
É o f de zero. Quanto que é o f de zero quando eu troco o x por zero aqui? Hein, pessoal? Fica a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Quanto que dá o f de zero? C. C, né? Então, quando x vale zero, o y vale c. E isso explica por que a parábola corta aqui exatamente no C, ó, no valor de C. Beleza? Então, muito simples de ver o C na parábola. O mais chatinho agora é ver o B. O B, ele tem uma... Na verdade, ele não é tão importante para a gente, tá? Eu só vou mostrar para vocês. Cadê? Onde que fica minha... Ah, vou colocar aqui. Vou mostrar para vocês, só para vocês verem qual que é o papel dele na parábola. F de x igual a... Eu vou fixar o a também, sei lá, menos 2x quadrado. O b eu vou variar, mas o c eu vou fixar, 4. Pronto, essa é a parábola aí. O b eu estou variando, tá? Então vamos lá, ó. Olha lá. O que está acontecendo? É só uma pequena coisa que acontece que não é tão nítido, tá? Dá para ver o sinal do B também olhando para o vértice, mas como a gente não estudou vértice ainda, eu vou ensinar um outro jeito de ver o sinal do B para vocês. Veja bem, tomei B igual a zero. B igual a zero, olha onde a parábola está cortando o eixo Y. A parábola corta o eixo Y aqui, ó. No máximo. Concordam? Agora, se a gente toma B positivo, vamos tomar no B positivo. Olha lá, tomei B positivo. B igual a 5. O que está acontecendo com esse ponto A? Ele, onde a parábola corta o eixo Y aí, eu tenho uma reta... deixa eu ver aqui. Vou pegar uma reta tangente aqui. Reta tangente. Olha para a reta tangente à parábola no ponto A. A reta tangente à parábola no ponto A é essa reta G aqui, tá vendo? Ela é uma reta crescente ou decrescente? Hein, pessoal? Hein, pessoal? Essa é uma reta crescente, não é? Então, quando o nosso B ele tem um sinal positivo, olha lá. A reta que corta, a reta que passa pelo ponto A e é tangente à parábola, ela é crescente, ela tem uma inclinação positiva. Eu posso falar que o sinal do B indica se onde ela corta o eixo Y está na parte crescente ou decrescente da parábola. Quando B é positivo, olha, está na parte crescente da parábola. Agora vamos passar o B para o negativo. Ó, B igual a 1, B igual a 0. Olha lá, B igual a 0 é essa reta tangente. Agora, se eu tomo B negativo, olha o que acontece. O ponto em que ela corta o eixo Y vai cortar na parte decrescente da parábola, tá vendo? A reta tem inclinação agora negativa, é uma reta decrescente. Então, é assim que eu vejo o sinal do B, ok? Olhando onde a parábola, se onde a parábola corta o eixo Y for na parte de crescimento da parábola, o B é positivo. Se onde a parábola corta o eixo Y for na parte de decrescimento, o B é negativo. Tá claro? Vou pegar um exemplo aqui. Vou pegar uma parábola qualquer aqui, tá? Essa parábola.
Eu quero que só olhando para a parábola, vocês falem para mim se o A, B e C são positivos, negativos ou nulos. O A, ele é positivo, negativo ou zero? Não pode ser zero, né? Ele é positivo ou negativo? Negativo. Ele é negativo, porque a parábola tem uma boca voltada para baixo. O A me dá isso. Ok? O B. Positivo? O B é positivo. Olha, a parábola não corta o eixo Y aqui. Onde ela corta a reta tangente, ó, tem uma inclinação positiva, é uma reta crescente. Então, B é positivo. Ok? E o C? Positivo? Positivo também, porque olha aqui, o C corta aqui, ó. Esse aqui é o valor de C. E obviamente que esse aqui é um valor positivo, tá acima do eixo X, então o C também é positivo. Mais uma informação que eu quero de vocês acerca dessa parábola. O delta, essa parábola indica uma função, ok? A gente já viu em equação que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Não precisa de fazer essa conta. O que eu posso falar do sinal do delta dessa função? Lembram de uma coisa? Essa função aqui que descreveu essa parábola, gente, ela tem quantas raízes? Duas? Duas. Raízes a gente viu é onde corta o eixo X. Aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho outra raiz. E o que a gente viu sobre o delta em relação às raízes? Bom, para eu achar as raízes, eu tenho que usar a fórmula de Bhaskara, concorda? E na fórmula de Bhaskara, o delta está dentro de uma raiz. Então, a gente tem que estudar as possibilidades para eu ter raiz, porque não existe raiz de número negativo. Se o delta for positivo, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes. Se o delta for negativo, eu tenho um problema, porque está dentro de uma raiz o delta. Então, não vai existir esse número. Então, a gente não vai ter raiz. E se o delta for zero, aqui são duas raízes diferentes, tá? E se o delta for zero, a gente tem duas raízes também. Só que elas são iguais. Porque vai ficar mais ou menos zero. Somar ou subtrair zero não faz diferença pra gente. Raiz de zero é zero. Aqui eu tô falando de raízes reais, tá? Então, o que a gente pode falar sobre o sinal do delta dessa função aqui? Ele é positivo, negativo ou zero? Positivo. Positivo. Eu tenho duas raízes diferentes, o delta é positivo. Então, só olhando para o desenho de uma parábola, a gente consegue tirar muita coisa dela. Vamos fazer outro. Vamos lá. O que a gente pode falar do A aqui? Aí não quero fazer essa não, peraí. Eita. Ai, que saco, gente. Vamos lá, o que a gente pode falar do A aqui? Maior que zero. Oi? É maior que zero. Maior que zero. A parábola tem a boca virada para cima. O que a gente pode falar do B? Que ele é negativo? Negativo, olha lá. O B, a parábola corta o eixo Y aqui, concorda? Então, a reta tangente à parábola nesse ponto é decrescente. A parábola corta o eixo Y na parte decrescente da parábola, nessa parte aqui. Então, B é negativo. O que a gente pode falar do C? Positivo. C é exatamente esse valor aqui, ó. E o que a gente pode falar do delta? Negativo? Negativo. A parábola não cruza o eixo X. Isso me indica que não tem raízes essa função.
Se não tem raiz, olha lá, o delta é negativo. Perfeito, gente? Último exemplo. Aliás, vou fazer mais 2 exemplos. Vamos lá, qual que é o sinal do A aqui? Hã? Negativo. Negativo, a parábola tem boca para baixo. Qual que é o sinal do B? A parábola corta o eixo Y aqui. Nesse ponto, a parábola está crescendo ou decrescendo? Decrescendo. Decrescendo, então B é negativo. E o C? Negativo. Também é negativo, porque o C é esse valor aqui. E o delta? Igual a zero. Igual a zero. A parábola tem só essa raiz aqui, ó. São 2 raízes, mas elas são repetidas, elas são as mesmas. Então, delta é zero. Último, falei que era o último, mas esse aqui vai ser o último. Nossa, Deus. Vamos lá, qual que é o sinal do A aqui? Hã? Positivo. Positivo, parábola tem boca para cima. Qual é o sinal do B? Zero. Olha lá, ela, não corta o eixo Y aqui? Nesse ponto, a parábola está crescendo ou decrescendo ou ela não está para lugar nenhum? Hein, pessoal? Nesse ponto, ela não está nem na parte decrescente, nem na parte crescente. Ela está exatamente no mínimo da parábola, no vértice. Então, quando o nosso ponto em que a parábola corta o eixo Y está no vértice, desculpa, está no vértice não, não está na parte nem crescente nem decrescente, né? O B vale zero. Ela podia estar assim também, ó. Ah, não, desculpa, não. Assim, ó. Ok? Não precisa ser no zero, zero, não. Tem que estar no vértice. O B nosso aqui é zero. E o C? C vale quanto? Zero. Zero. Aqui é o C, ó. Zero. E o delta? Zero também? Zero também. Parábola tem uma raiz só. Ok? Então, nosso delta vale zero. Ficou claro, gente, o comportamento dos sinais dos coeficientes numa parábola? Sim ou não? Alguma dúvida? Sim. Não. Ótimo, então. Ué, tá bom. Cadê? Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir. Deixa eu internet aqui. Beleza. Agora nós vamos falar
das raízes e do vértice, né? Nós só estamos falando aqui de raiz e a gente ainda não mencionou algumas coisas. Tá, ó, para abrir a câmera, compartilhar a tela. Pouquíssimas pessoas na aula, 15 pessoas. Então vamos lá. O que a gente já viu em todas as funções, né? Desde que a gente está estudando função? Que raiz é onde o gráfico da função corta o eixo x. Né? Então, raízes, se a gente está falando de parábola, raiz, você pega uma parábola assim, raiz é esse valor. Então, a gente já viu como é que eu tenho duas raízes, o delta é positivo, chamar de raiz x1 e x2. Aqui, nessa aqui, por exemplo, eu não tenho raízes, então o delta é negativo. Chanel. Opa. E aqui, se a parábola encosta uma vez, eu tenho delta igual a zero. Por exemplo, assim. Ok? Aqui está a nossa raiz. Bom, como que eu acho o valor das raízes se eu tenho uma função? Se eu tenho uma função f de x igual a x2 mais bx mais c, a gente já viu. Raízes não são valores de x que zeram o y. Por que zera? Porque esse ponto aqui a gente sabe que ele é um valor de x e o y dele vale zero. Qualquer raiz de função, o y é sempre igual a zero. Então, descobrir as raízes dessa função é descobrir quais são os valores de x que o f de x é zero. Ou seja, é resolver essa equação, ax2 mais bx mais c igual a zero. E essa equação, a gente já estudou como é que eu acho os valores de x que zeram isso, né? Delta e Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac e Bhaskara menos b mais ou menos a raiz do delta por 2a. Então, é essa fórmula que eu tenho que usar para descobrir as raízes de uma função. Ou usar o que a gente aprendeu também, que são as relações de Girard. Quais são as relações de Girard que a gente viu? Que a soma das raízes é sempre menos b sobre a e que o produto das raízes é sempre c sobre a. Essas relações de Girard, elas são interessantes de ser usadas só quando o A for 1, ou quando o B e o C forem múltiplos de A. Porque se não for, a gente vai ter que descobrir quais dois números somados que dá uma fração e multiplicado dá outra fração. É difícil de pensar. Então, assim, eu como professor, pode ser a equação mais simples que for. A função mais simples que for. Para eu achar a raiz, eu sempre faço Bhaskara. Sempre faço delta e Bhaskara. Né? Lógico que à medida que a gente vai fazendo muito exercício, essas contas aqui ficam muito rápidas. Você consegue achar a raiz muito rápida. Mas por que é importante saber as relações de Girard? Porque tem questões que vão cobrar elas de vocês. Ok? Vai ter questões que vai pedir para você achar a soma das raízes e não obrigatoriamente você ter que achar as duas raízes. Às vezes você não consegue achar as duas raízes, mas consegue achar a soma delas. Ok? Por exemplo, deixa eu pegar essa função. F de x igual a 3x quadrado menos 4x mais k. Você consegue achar quem são as raízes dessa função? A priori você consegue, mas vai depender do valor de k. Ok? Mas uma informação que eu tenho e é importante ter é que a soma das raízes eu sei quem que é. Independentemente se eu sei quem são as raízes, eu sei que a soma delas é sempre menos b sobre a. Quem é o b? O b é menos 4, o c é 3. Então, desculpa, o a é 3. Então, eu sei que a soma das raízes é menos 4 por 3, que é 4 terços. Ok? Então, olha lá, ó, eu não preciso, às vezes, de encontrar as raízes para saber quem é a soma delas.
Então, as relações de Girard, elas são importantes nesse sentido. Se eu tiver a função toda e quiser achar as raízes, eu indico para vocês apelar sempre para delta e Bhaskara, ok? Mas é importante saber as raízes. Uma coisa importante, que eu considero muito importante, é a forma fatorada. Acho que eu já até falei isso para vocês. De uma função quadrática. Pessoal, será que eu perguntar assim para vocês? Encontre uma função de segundo grau, uma função quadrática, cujas raízes são -2 e 4. Agora eu estou no processo inverso. Eu tenho essa raiz e quero achar qual que é a função que me deu essa raiz, que me deu essas raízes. Bom, aí cada um pensa numa função aí. Vão ter várias, não vão? Olha aqui, ó. Eu quero que a função tenha raiz -2 e 4. -2 e 4. Olha quantas parábolas passam por isso aí. Essa passa. Essa aqui passa. Deixa eu mudar a cor. Quantas que passam, gente? Essa aqui passa. Quantas que vão passar? Quantas vocês acham que passa? Hein, pessoal? Infinito? Infinitas parábolas, infinitas funções quadráticas têm -2 e 4. Mas olhando para essas todas que eu desenhei aqui, que foram 4, qual que é a diferença básica delas? O A? O quê? O A? O A. Lembram que o coeficiente A, ele me fala sobre o comportamento da concavidade da parábola? A parábola, ou ela está com concavidade para baixo, com concavidade para cima, ou ela está mais alargada, ou ela está mais estreita. Então, o que muda aqui entre essas parábolas é exatamente o coeficiente A, tá certo? Então, eu poderia falar assim, olha, encontre uma função quadrática cujas raízes são -2 e 4 e A igual a 5. Pronto. Na hora que eu faço isso aqui, existe uma única função que tem essas raízes. Ok? E esse valor de A. Existe uma só, não vai existir infinitas. Bom, e como é que eu faço esse problema? Usando o que eu chamei aqui de forma fatorada da função. Ok? E eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega, como é que é interessante chegar nessa forma. Vou pegar essa expressão aqui, ó. Isso aqui é a forma fatorada. A, que multiplica x menos uma raiz, eu vou chamar de uma raiz de x1, dx menos a outra raiz. Eu vou mostrar por que isso aqui é exatamente a função quadrática que a gente está acostumado. Ax2 mais dx mais c. Vamos lá? Vamos ver por que é? Olha que legal, como é que isso aqui para ali. Então, vamos distribuir aqui, ó. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos x2 é menos x, x2. X menos x1 vezes x é menos x, x1. Menos x1 vezes menos x2 é mais x1 vezes x2. Tá aí tudo bem? Então, olha o que acontece com a f. A igual a vezes x quadrado. Aqui, ó, eu vou colocar o x em evidência, o menos x em evidência. Então, colocando o menos x em evidência, quem que vai sobrar daqui? Aqui sobra o x2 e aqui sobra o x1. Com sinal de mais, porque está tudo menos. Então, fica x1 mais x2. Concorda? Porque, ó,
Menos x1 apareceu aqui, menos x2 apareceu aqui. Mais x1, x2. Beleza, agora o que eu faço? Uso aquelas relações de Dirac que eu tinha falado para vocês. x1 mais x2 é a soma das raízes. Quem que a gente viu que é a soma das raízes? Menos b sobre a. Né? Então, aqui fica menos b sobre a. x1 vezes x2 é o produto das duas raízes. O produto das duas raízes é c sobre a. E agora, o que eu faço? Eu simplesmente distribuo o meu a aqui, ó. A vezes x2 é ax2. Esse menos com esse menos daqui vai ficar mais. Menos vezes menos é mais. O que na hora que acontece na hora que eu multiplico isso aqui tudo? Vai ficar ax b sobre a. A vezes x vezes b sobre a. E na hora que eu multiplico esses dois aqui, fica mais a vezes c sobre a. E agora, só cortando o a aí, né? Esse a que tem em cima pode esse a que tem, embora com esse a que tem embaixo, então sobra bx. E esse a aqui pode cortar com esse a aqui e sobra c. Que é exatamente aquela função que a gente está acostumado. Ok? Então, essa forma, a x menos x1 vezes x menos x2, é um jeito da gente descobrir qual função que gerou aquelas raízes. Voltando no nosso exemplo aqui, o que a gente queria? Uma função que tivesse as raízes menos 2 e 4 e a igual a 5. Vamos ver quem que é essa função? Vai ser f de x igual a, olhando para a forma fatorada aqui, ó. A é 5, que multiplica x menos uma raiz. Se uma raiz é menos 2, menos essa raiz eu vou trocar o sinal. Vai ficar mais 2. Que multiplica x menos a outra raiz. A outra raiz é 4. Então fica x menos 4. Tá claro até aí? Então, desenvolvendo isso aqui, vai ficar 5 que multiplica x vezes x, x quadrado. X vezes menos 4 é menos 4x. 2 vezes x é 2x. 2 vezes menos 4 é menos 8. Só arrumando aqui, ó, menos 4x mais 2x fica menos 2x. Então, a função que gerou essas raízes com esse a vai ser 5x quadrado, menos 5 vezes menos 2x é menos 10x, 5 vezes menos 8, menos 40. Tá aí, é essa função aí. Quem quiser tirar dúvida e fazer o delta e o Bhaskara, pode tirar, que vai encontrar exatamente aquelas raízes ali. Tudo bem, gente? Tudo bem, galera? Tudo sim. Eu vou parar a aula por aqui. 15 já fizemos os 40. Com o tempo já deu quase 50 minutos de aula. Amanhã, então, nossa aula vai ser também 14h20, ok? Vou fazer a mesma coisa, vou abrir a aula em uma turma e mando o link para outra turma e vocês entram, porque amanhã a gente vai estudar, nós estamos aqui no GTMAT, ó, raízes e vértice. Faltou falar de vértice, vou falar amanhã, a gente já falou um pouco, no entanto, tem uma formulazinha para calcular o x e o y do vértice, não precisa ficar colocando naquela forma que eu tinha inicialmente. E problemas de otimização. Problemas de otimização são problemas que mais caem no Enem, né? O que é problema de... O que é otimizar uma coisa? Otimizar uma coisa é saber o quanto eu tenho que me esforçar para gastar menos ou mais daquela coisa, né? Então, por exemplo, eu quero vender certo tipo de produto e eu quero saber quantos produtos eu tenho que vender para conseguir um lucro cada vez maior. Ou quantos produtos eu tenho que vender para não ter prejuízo. Porque pode ser que eu venda uma quantidade enorme de produtos, mas essa quantidade enorme de produtos, ela me dá tanta despesa com funcionário, com gasto material, né, que isso pode me gerar lucro, me gerar prejuízo, tá certo? Então, a função quadrática ela vai descrever isso muito bem para a gente.
em que momento, voltando à minha situação, na venda de produtos, em que momento eu tenho que parar minha produção de produtos para que eu tenha um lucro máximo, né? E aí a gente vai ter muitos problemas nesse sentido, e são os problemas que mais recaem nas questões de vestibular, nessas coisas, tá certo? Então amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza, galera? Obrigado pela participação. Infelizmente a participação foi pouca, né? Mas essa semana, infelizmente, eu não consigo dar aula na quinta e na sexta de manhã, então estou tendo que repor essas aulas à tarde, mas eu gravei a aula e vai ficar lá no YouTube. Tá certo? Ok. Um abraço para vocês, então. Até amanhã. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho esse quarto, eu não consigo, eu não faço nada eu não dou aula online. Só fico fazendo lista de exercícios, essas coisas. Tá? Então, 14h10, se alguém puder me lembrar e falar assim, professor, tem que dar aula agora. Só para eu abrir a sala, porque eu posso esquecer, igual eu esqueci hoje. Hoje eu tinha marcado a aula de 1h30 para a meia e nem lembrei que existia essa aula. Aí eles que me lembraram. Então, amanhã, se alguém puder me lembrar, eu acho que eu vou lembrar, mas 2h10, se alguém puder me mandar uma mensagem lá me lembrando da aula, eu agradeço. Tá bom? Vou pôr meu celular para despertar aqui também. Um abraço para vocês, viu? Até amanhã. Tchau, tchau.